Glória a Deus, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez nós estamos aqui juntos para compartilharmos a palavra de Deus e é uma bênção nós estamos aqui nesta hora juntos para que possamos alimentar com a palavra de Deus, aprender mais sobre Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu não sei aonde você está agora, se você puder, eu gostaria que você entregasse a Deus a tua atenção nesta hora, para que possamos alimentar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é alimento para o nosso espírito. Ele é o desenvolvimento, o crescimento do nosso espírito. É necessário que os cristãos cresçam espiritualmente, desenvolva espiritualmente e o cristão, ele desenvolve, ele cresce espiritualmente através da palavra de Deus, tendo muita comunhão com Deus, através de ouvir a palavra, ler a palavra, meditar na palavra, confessar a palavra, através de adoração, louvor a Deus, o jejum e também através de oração, orar muito em língua. Então, essas quatro coisas que eu citei por nome agora, ela vai te ajudar, ela vai desenvolver a tua fé, a tua confiança, a tua vida espiritual vai ficando muito forte. Então, quando vier o ataque do diabo, você vai conseguir resistir e você vai conseguir vencer. Se você não tiver muita comunhão com Deus, você não vai conseguir vencer os ataques do diabo e também não vai conseguir resistir o ataque do diabo. Então, você vai ficando um cristão vulnerável ao demônio e os demônios vão começar a matar, roubar, destruir a tua vida aqui na terra. Então, você vai ser um cristão que não parece cristão. Por essa razão que eu estou aqui com esse objetivo de tentar ensinar você como andar pela fé e confiança em Deus. Este é o título da minha mensagem e é o maior meu foco nesta hora, nessa mensagem, que você aprenda a andar pela fé e confiança em Deus. Desde já, meu irmão, a paz do Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo em toda a tua vida. Eu não sei aonde você está nesta hora agora, mas que o Espírito de Deus esteja juntamente conosco, para fazer você entender e compreender essa palavra. Então vamos ir à palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Se você está na cozinha, ouve a palavra, está no gabinete, ouve a palavra, está no trabalho, ouve a palavra, esteja sempre ocupado com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Enche o teu coração com a palavra de Deus, a tua mente com a palavra de Deus, e você vai ver muita glória de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Então, sem mais demora, meu irmão, minha irmã, vamos ir para a palavra de Deus. Mateus 4, versículo 17. Mateus 4, versículo 17. Então, diz assim a Bíblia: Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Esta foi a primeira mensagem que Jesus Cristo pregou na sua vida. Ele, quando ele estava no monte, a se preparar para começar o seu ministério. Então, ele, quando desceu do monte, a primeira mensagem que ele pregou é este. Ele disse para o povo, os judeus, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino do céu. Mas eu queria dizer para você que a palavra de arrependimento que Jesus estava dizendo para os judeus não era o arrependimento dos seus pecados, mas sim era o arrependimento da lei. Porque Jesus, ele tinha porque Moisés tinha dito para o povo judeu que depois da minha morte, Deus vai levantar como eu, a esse ouve. Então, o Moisés estava falando de Jesus. Então, quando Jesus foi levantado, agora os judeus deveriam ouvir Jesus, porque Jesus ia trazer uma nova revelação para o povo de Deus. Mas, então, Jesus, quando apareceu, Jesus disse: arrependei-vos. Não era o arrependimento do pecado,
Não era abandonar o pecado, deixar os seus pecados, mas sim era o arrependimento da lei. Quer dizer, Jesus vai dizer para os judeus: eu cheguei, agora deixe das doutrinas de Moisés e agora agarre a minha doutrina. Deixe o Moisés, agora acredite em mim. Para de seguir Moisés e agora começa a seguir a mim. Eu agora, o Jesus Cristo de Nazaré. Mas vocês sabem que os judeus, eles não aceitaram, eles continuaram a seguir Moisés, e por esta razão é que os judeus mataram Jesus, porque Jesus ia sempre contra as doutrinas de Moisés. Então, e por causa disso, os judeus mataram Jesus Cristo de Nazaré. Então, este é o meu foco nessa mensagem. Muitos cristãos estão preocupados com o arrependimento do pecado, pensando que Jesus, quando falou nesse versículo, ele estava falando do arrependimento do pecado, mas não era o pecado, mas sim era o arrependimento da lei. Porque nenhum cristão consegue, ou nenhum ser humano consegue arrepender, deixar, confessar, renunciar os seus pecados. Os seres humanos estão sempre a pecar, sempre a errar, gabando que deixaram, gabando que renunciaram, gabando que abandonaram. Sim, é claro que quando uma pessoa, ou um cristão, ele não pode viver no pecado, mas ele ainda continua errando, falhando. Ele não vive, um cristão não vive no pecado, mas ele ainda continua a errar, continua a falhar, continua sempre pecando, falhando sempre. Então, por essa razão que Jesus não estava falando de arrependimento do pecado, ele estava falando da sua pessoa, desde a lei de Moisés, e agora nesse momento acredita em mim, ou para de seguir Moisés e agora começa a me seguir. Por que Jesus Cristo de Nazaré estava nesse momento a falar dele? Siga-me, porque quando uma pessoa recebe Jesus, crê, põe a sua fé e confiança em Jesus, a pessoa recebe o perdão de todos os seus pecados, passado, presente, futuro. Então, o arrependimento dos pecados está em pessoa crer em Jesus, pôr a fé em Jesus, confiar em Jesus, porque Jesus ele veio com o objetivo de carregar os nossos pecados, levar os nossos pecados, morrer pelos nossos pecados. Então, o pecado que deveria trazer para nós castigo e acusação e condenação, caiu todo sobre Jesus Cristo de Nazaré. Então, hoje eu sou uma pessoa santa, eu sou uma pessoa justa, não porque eu abandonei meus pecados, não porque eu deixei dos meus pecados, mas sim é porque eu acreditei em Jesus, é porque eu pus a minha fé em Jesus. Eu sou santo através de Jesus que levou os meus pecados, mas eu não sou santo através das minhas obras boas, porque eu abandonei o pecado sobre o pecado. Não, é por causa de Jesus. E agora que eu estou em Jesus, eu ando, penso, anjo, comporto, vivo, acreditando sempre em Jesus Cristo de Nazaré, não acreditando em mim, nas minhas boas obras, nas minhas justiças, mas sim andando, pensando sempre, acreditando sempre em Jesus Cristo de Nazaré. Porque se um ser humano, porque se o arrependimento do pecado torna-se uma pessoa salva, torna-se uma pessoa santa, torna-se uma pessoa justa, então nós não precisamos de Jesus. Não precisamos de Jesus. Se a palavra recebe Jesus e arrepende dos seus pecados, então nós não precisamos de Jesus. Só precisamos de arrependimento do pecado. Mas sabemos que o arrependimento do pecado não salva ninguém. O arrependimento do pecado não torna uma pessoa santa, justo, porque existem muitos mundanos que também têm bons comportamentos, que também está a deixar, a renunciar, também está abandonando os seus pecados. Há muitos mundanos que também andam em amor, andam na paz, ainda melhor que um cristão. Há muitos mundanos que praticam obras boas, melhor ainda que um cristão. Mas isso não quer dizer que eles são salvos.
Há mundano lá fora que bebia, não bebe mais. Roubava, não rouba mais. Sem entregar a vida a Jesus. Há mundano lá fora que tinha 2 mulheres. Deixou, agora tem só uma mulher. Bebia, fumava, não fumava mais, bebia mais. Agora nesse momento, parou de fumar, parou de beber. Mas isso não quis dizer que ele nesse momento vai entrar no céu, é salvo, porque ele se arrependeu dos seus pecados. Não! A salvação não está porque você arrepende dos pecados. A salvação está porque você crê em Jesus, por você por fé, por você confiar em Jesus de Nazaré, ter Jesus como teu Senhor e Salvador. E quando você recebe Jesus como teu seu Salvador, você recebe o perdão de todos os teus pecados, passado, presente, futuro. E agora, você como cristão, agora em Cristo, deve andar, pensar, agir, comportar sempre com a tua fé e confiança em Jesus. Não é andar, pensar, agir, comportar, viver, acreditando em você, nas tuas obras, na tua justiça. Porque eu vou estar no céu porque eu deixei do pecado. Eu vou estar no céu porque eu ando em amor. Não. Você vai estar no céu porque você crê em Jesus. Você vai estar no céu porque você tem fé em Jesus. Porque mesmo nós como cristão, eu como um cristão, ainda tropeço em amor, tropeço na paz, tropeço no pecado. Às vezes eu tenho falhas, tenho erros ainda. Então, se eu ficar a olhar para mim, eu nunca vou dizer que sou salvo. Eu nunca vou dizer que vou entrar no céu. Mas se eu olhar para Jesus, eu vou dizer sempre que vou entrar no céu, através de Jesus. Através de Jesus. Por isso, mais ou menos, que quando uma pessoa recebe Jesus, crê, põe a sua fé em Jesus, a pessoa deve andar, pensar, agir, comportar, viver com a sua fé e com a fé de Jesus. Não nele, não naquilo que ele vê, não naquilo que ele sente, mas sim concentrar-se em Jesus Cristo de Nazaré. Por essa razão que hoje eu estou aqui com o objetivo de exortar você, meu irmão, minha irmã, a acreditar quem é você em Jesus Cristo de Nazaré. Hoje você está em Jesus. Acredita quem é você em Jesus. Você agora é uma pessoa salva. Você é uma pessoa perdoada, santa, justa. Você agora é uma pessoa perdoada. É uma pessoa transformada, renovada. Você é uma pessoa de paz, amor, alegria, piedade, misericórdia, compaixão, fé e esperança. Agora, você não deve somente me ouvir ou saber quem é você em Cristo, mas também agora você deve andar, pensar, agir, comportar, viver, acreditando quem é você em Cristo. Então, saiba que o arrependimento que Jesus estava falando nesse momento aqui não era do pecado, mas sim era de receber Jesus. Receber Jesus como teu Senhor e Salvador. Aleluia. E a razão pelo qual que muitos cristãos recebem Jesus, creem em Jesus, põem a sua fé em Jesus e ainda fica vivendo no pecado, é porque eles não têm muita comunhão com Deus. É este o problema. Às vezes os pastores na igreja, ou nós pastores, temos hábito de ainda exortar os irmãos a arrepender dos seus pecados. Não. Nós ainda temos hábito de dizer aos irmãos, o povo de Deus, para renunciar ao pecado. Não. A nossa obrigação agora como cristão é exortar o povo de Deus a manter muita comunhão com Deus. Por que a comunhão? Porque a comunhão vai ajudar o cristão a andar, pensar, agir, comportar, viver pela fé e confiança em Jesus. Porque quando um cristão recebe Jesus, crê, põe a sua fé em Jesus e fica a viver no pecado, significa que o cristão está a andar, pensar, agir, comportar, viver por aquilo que ele vê e por aquilo que ele sente. Porque mesmo quando um cristão recebe Jesus, crê, põe a sua fé em Jesus, o cristão ainda vai sentir desejo de pecar, desejo de errar, de falhar. Ainda o desejo do pecado ainda fica nele, por causa da carne. A salvação não é algo espiritual, a salvação é algo carnal. Jesus não veio salvar nossa carne, ele veio salvar o nosso espírito. Quando uma pessoa recebe Jesus, crê para Jesus, a pessoa recebe salvação espiritual, não é salvação carnal. E mesmo a pessoa em Jesus, ainda a sua carne continua com os maus
desejo. Mas o cristão não deve andar de acordo com o que ele sente ou de acordo com o que ele vê. Agora que o cristão recebeu Jesus, crê para Jesus, ele deve andar pela fé. Ele deve andar pela fé, andar pela confiança em Jesus. Ele deve andar, pensar, agir, comportar, viver, acreditando quem é Ele, é Jesus de Nazaré. E quem é você? Quem sou eu? Quem é o cristão em Jesus? Ele é salvo, ele é perdoado, ele é santo, ele é justo. Então, o cristão deve andar assim. Agora, o que vai ajudar o cristão a andar pela fé é a comunhão. É a comunhão com Deus. A comunhão com Deus ajuda o cristão a andar, pensar, agir, comportar, viver pela fé e confiança em Deus. Por essa razão que eu estou aqui com o propósito de exortar você a acreditar quem é você em Jesus e manter muita comunhão com Deus. Porque a comunhão vai ajudar o cristão a andar, pensar, agir, comportar, viver pela fé e confiança em Deus. E a razão pelo qual que muitos cristãos não estão a andar, pensar, agir, comportar, viver pela fé e confiança em Deus é porque eles não têm muita comunhão com Deus. E quando um cristão tem muita comunhão com Deus, esse cristão vai andar, pensar, agir, comportar, viver pela fé e confiança em Deus sem ele perceber. Sem ele perceber, porque a comunhão com Deus é o alimento da fé e de confiança em Deus. A comunhão com Deus é o desenvolvimento, o crescimento da fé e de confiança de um cristão em Deus. E quando a fé e a confiança de um cristão está forte, está desenvolvida, está crescida, então a fé e a confiança do cristão, que o cristão tem em Deus, que está forte, começa a controlar, andar, pensar, agir, comportar, viver o cristão. O cristão começa a andar pela fé sem ele perceber. Sem ele perceber. Às vezes, alguém vê cristão só fala assim, não, você é cristão, né? Ah, por quê? Não, melhor você está a agir, melhor você está a pensar, melhor você está a falar. Não, você é cristão, ou você é da igreja. Por quê? Eles começam a ver os teus comportamentos, que é um comportar, que é um andar, que é um pensar, que é um falar, pela fé e confiança em Deus, ou de acordo com Deus, ou de acordo com a palavra de Deus. Por isso aqui a comunhão é fundamental. Mas também eu quero vos dizer que aqui a vontade do diabo, que o diabo também não vai deixar. Por isso mais ou menos que o diabo ele tem o hábito de impedir os cristãos de não ter comunhão com Deus, para que o cristão não anda, pensa, age, comporta, vive pela fé e confiança em Deus. Por essa razão, meu irmão, minha irmã, eu estou aqui com esse objetivo de exortar você a concentrar, a acreditar quem é você em Cristo e também exortar você a manter muita comunhão com Deus. E saiba que Jesus agora, ele habita em você. E tudo que você é através de Jesus. Então, mante a tua fé nele, no nome de Jesus de Nazaré. Eu quero te levar até o livro de Lucas, falando umas coisas aqui muito importantes, às vezes que deixa muitos cristãos confusos sobre este assunto, em nome de Jesus. Mas vamos lá. Lucas 1, eu acho que Lucas 15, versículo 10. Lucas 15, versículo 10. Fala algo aqui muito importante. Aleluia. Fala assim, Lucas 15, versículo 10, fala assim, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Há alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Agora escuta, o arrependimento que está aqui a falar, não se esqueça que não é o arrependimento dos pecados, mas sim a pessoa receber Jesus, crer por a fé em Jesus Cristo de Nazaré. O que é o arrependimento? O arrependimento é a pessoa receber Jesus, crer por a fé em Jesus. Porque vocês acham que se um mundano arrepender dos seus pecados e não receber Jesus de Nazaré como seu Senhor Salvador, vocês acham que os anjos vão ficar felizes com ele? Acha que o anjo vai ficar feliz com um pecador que arrepende sem receber Jesus? Não está a falar do arrependimento dos seus pecados, está a falar em receber Jesus.
em crer, em pôr a fé em Jesus. Porque quando uma pessoa recebe Jesus, crê, põe a fé em Jesus, a pessoa torna-se filho de Deus. Então, há alegria no céu quando um ser humano ou um pecador torna-se filho de Deus. Está para saber? E um pecador torna-se filho de Deus quando ele recebe Jesus, crê, põe a fé em Jesus. Não é quando deixa o pecado. E quando um ser humano recebe, crê, põe a fé em Jesus, ele recebe o perdão de todos os pecados e também ele torna-se uma pessoa santo, justo. É aqui que os anjos no céu ficam felizes, fica satisfeito, porque mais um pecador tornou-se o Filho de Deus. Então, não fique concentrado no pecado, concentra em Jesus. Não dê muita importância ao pecado, concentre em Jesus. Mas, pastor Keiti, se o cristão viver no pecado, não. A razão pelo qual que os cristãos vivem no pecado é porque eles não têm a comunhão com Deus. Se um cristão se um pecador receber Jesus, crer, pôr fé em Jesus, tornar-se um cristão, e se ele manter muita comunhão com Deus, sabe, a vida de Deus que está nele recebe força, coragem, ânimo. Ele não vai conseguir andar na carne, ele vai conseguir andar no espírito. A razão pela qual que muitos cristãos vivem no pecado é porque a carne deles está mais forte do que o espírito. Então, a carne está governando ele. Então, o que nós temos que fazer? O pecador deve receber Jesus, crer, pôr fé em Jesus e manter muita comunhão com Deus. E quando há muita comunhão com Deus, a fé e a confiança de um cristão fica forte. E quando a fé e a confiança do cristão está forte, o cristão começa a andar no Espírito, porque a fé é do Espírito. A fé é do Espírito. Andar na fé é andar no Espírito. Andar na confiança em Deus é andar no Espírito. E quando um cristão está no Espírito, ele não consegue viver no pecado. Agora, se o pecador recebe Jesus, crê em Jesus, põe a fé em Jesus e não tem comunhão com Deus, então ele fica um cristão que não parece cristão. Ele é um cristão fraco. A fé e a sua confiança em Deus está fraca. Não está desenvolvida, crescida. A sua vida espiritual fica fraca. Então, quem vai controlar o cristão? É a carne. É a carne. É aqui que você vê o cristão a andar por aquilo que eles vê, por aquilo que eles sentem. Você vê cristão a andar pelos sentimentos, pelos desejos da carne, pelos desejos de ódio, desejos de mágoa, desejos de rancor, ressentimento, desejos de prostituição. Eles começam a andar de acordo com esse desejo. E desejo é um sentimento que você sente na tua carne. Então, o cristão às vezes não tem força para resistir os seus desejos, as suas vontades. Por quê que eles não têm força? Porque a carne está mais forte do que o espírito. Porque eles são cristãos que não têm muita comunhão com Deus. Não tem muita comunhão com Deus. Nós não focamos no pecado, focamos na comunhão e na fé e na confiança em Deus, porque sabemos que a comunhão é o alimento da fé e da confiança em Deus. E quando um cristão tem muita comunhão com Deus, a salvação. Ou quando um cristão anda, pensa, age, comporta, vive pela fé e confiança em Deus, a salvação de Deus que está no cristão torna-se visivelmente. Está para saber? Quando um cristão anda, pensa, age, comporta, vive pela fé e confiança em Deus, a salvação, o perdão, a santidade, a justiça, a cura, a libertação, as bênçãos, a transformação, a proteção, a ajuda, o desenvolvimento, o amor, prosperidade e misericórdia, compreensão que está no cristão espiritualmente, torna-se visivelmente através do cristão andar pela fé. Agora, o cristão não vai conseguir andar pela fé sem ele ter muita comunhão com Deus, porque a comunhão ajuda o cristão a andar, pensar, agir, comportar, viver pela fé e confiança em Deus. E quando um cristão anda pela fé, Deus, a salvação de Deus que está nele espiritualmente torna-se visivelmente. Se você quiser ver a salvação de Deus na tua vida, visivelmente, a bênção visivelmente, se você quiser ver a cura visivelmente, a liberação livremente, tudo que você recebeu de Jesus, se você quer que
torna-se visivelmente, é necessariamente que você ande pela fé. Ande pela fé, porque tudo está atrás da fé. Está atrás da fé. Primeiro é fé, depois bênção. Primeiro é fé, depois cura, libertação. Primeiro é fé, depois essas coisas. Depois é fé. Primeiro é fé. Agora, se Deus não vê fé, o que você tem em Jesus não torna-se espiritual, não torna-se visivelmente. Por essa razão que a comunhão é importante. A comunhão é importante, porque a comunhão, ela aumenta a tua fé. E quando a fé está forte, você dá pela fé. E quando você dá pela fé, você vê glória de Deus, vê mão, vê o poder de Deus. Porque sem fé é impossível alguém agradar a Deus. O apóstolo Paulo disse que andamos por fé, não pela vista. E o Paulo diz mais que o meu justo, o cristão deve andar pela fé. Se ele recuar, a minha alma não terá prazer. Deus não terá prazer nesse cristão. É necessário. Em vez de você estar preocupado em querer deixar o pecado, renunciar ao pecado, você vai estar preocupado em manter muita comunhão com Deus, ler muito a Bíblia, orar muito em língua, adorar, louvar a Deus, jejuar. Essas 4 coisas vai fazer você perder o desejo, os prazeres pelo pecado e fazer você concentrar somente em Jesus Cristo de Nazaré. Então, pastor, se você também é um pregador como eu, para de querer exortar o teu povo a sair do pecado, mas sim exorta-os a ter muita comunhão com Deus, porque eu e você sabemos que a comunhão vai aumentar a fé, a comunhão vai aumentar a confiança de um cristão em Deus, e quando a fé e a confiança de um cristão está forte, ele vai conseguir andar ele vai conseguir renunciar o pecado, porque o pecado é um ataque do diabo contra o cristão. Então o cristão deve ter força de Deus, coragem de Deus para resistir o pecado. Agora, aonde vem a força de Deus? Como é que a força de Deus vem? Através da comunhão com Deus, a comunhão com a palavra, a comunhão na adoração, louvor a Deus, a comunhão no jejum. Essas 4 coisas, a comunhão, essas 4 coisas que é a palavra, oração em língua, adoração, louvor a Deus, o jejum, ela desenvolve, ajuda o cristão a andar pela fé. Então, focamos nisso, focamos em exortar os irmãos a acreditar quem é ele, Jesus, e também exortamos o povo de Deus a manter muita comunhão com Deus. Se existir essas 2 coisas, então o povo de Deus está de parabéns. Está de parabéns. Eles vão encontrar o caminho para encontrar a glória de Deus, o milagre de Deus. Ele vai ser um cristão que parece cristão. Então os anjos terão alegria no céu por um pecador que recebe Jesus. Não é que se arrepende. É Jesus de Nazaré. Eu quero mostrar você mais um versículo aqui, muito bom, muito maravilhoso, que está no livro de Lucas. Não, vamos ver 19. Lucas 19 conta uma história aqui muito bom. Eu quero ler isso com você. Lucas 19 fala assim a Bíblia: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém passar pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo: que entrará para ser hóspede de um homem pecador? Levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou ao pobre metade dos meus bens, e se em alguma coisa tem defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Então vamos prestar atenção bem nesses versículos, nesse capítulo, nesses versículos. Primeiro, Jesus estava passando uma aldeia. Depois Jesus viu um homem chamado Zaqueu, e Zaqueu era pecador desgraçado. Os judeus conheciam bem esse homem, Zaqueu, mas só que era pecador com vontade de conhecer Jesus. Vamos ver. Ele não tinha vontade, ele não tinha prazer
de deixar os seus pecados. Ele não queria deixar os seus pecados. Ele era o que ele era. E se enriqueceu assim, mas com vontade de ver Jesus. Aí está a importância do pecador. O pecador tem que ter prazer, desejo de receber Jesus. Não é deixar os seus pecados. Porque ele não vai conseguir. Por essa razão, às vezes, que quando nós pregamos o Evangelho, a primeira coisa que o pecador pergunta-nos é: eu gosto de vinho, eu gosto de discoteca, eu gosto de festa, eu gosto de duas mulheres, eu vou entregar a filha de Israel e eu vou deixar todas essas coisas. Então, o pecador tem medo de deixar dos pecados. Está pensando mais ou menos? E quando nós ficamos a falar do pecado, eles colocam neles uma dúvida: se é Jesus ou se é o pecado. Mas Zaqueu aqui não. O Zaqueu somente tinha um desejo. Ele era pecador, mas tinha desejo de ver Jesus, ou de receber Jesus. E Jesus aproveitou nessa oportunidade. Diz assim: Zaqueu, hoje eu vou na tua casa. E ele recebeu Jesus gostoso. Mas Jesus não disse para assim: agora que você me recebeu, você deixar os pecados, você abandonar os pecados, você tem que deixar de roubar. Não! Jesus Cristo entrou na sua casa, sentou com Zaqueu, estava a comer com Zaqueu, quer dizer, estava a manter a comunhão com Zaqueu, porque Jesus sabia que através dessa comunhão, a fé de Zaqueu vai fortalecer, vai desenvolver, vai crescer. E quando a fé de Zaqueu estiver forte, estiver desenvolvido, bem alimentada, ele sozinho vai renunciar aos seus pecados sem eu dizer ele deixa. Aí está o problema. Aí está o problema de nós pastores, nós pregadores. Está mais ou menos. Nós não queremos fazer o que Jesus Cristo fez. É entrar e ceiar. Ele entra e ele ceia com o pecador, sem dizer o pecador deixa os seus pecados, porque ele sabe que quando o pecador recebe ele e mantém comunhão com ele, a comunhão que ele está mantendo com Jesus vai desenvolver a fé, e ele em si vai sentir nojo do pecado. Ele vai perder o prazer para o pecado. Tudo o que ele vai desejar agora é fazer a vontade de Deus. É o que Zaqueu disse. Jesus na mesa a comer com Zaqueu, sem Jesus que dizer assim: arrepende. Zaqueu sozinho falou: Senhor, vou pegar metade dos meus bens e eu vou dar para os pobres. E se eu tenho roubado alguém, eu vou dar em dobro. Sozinho. É isso que Jesus espera de nós. Que o arrependimento aconteça, que o abandono do pecado aconteça através da comunhão. Por você receber Jesus e manter muita comunhão com Deus, você começa a deixar, a renunciar aos teus pecados, não pela força, não pela violência, mas sim pela força da comunhão. Pela força do Espírito Santo. O Espírito de Deus fica forte em você e a carne fica fraca. Você perde desejos, prazer, vontade na carne, mas sim, você começa a ganhar vontade e prazer de andar no Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Mas pela força da comunhão. Primeiro, Zaqueu recebeu Jesus e manteve a comunhão com Jesus. É isso. Primeiro você recebe Jesus e mantém a comunhão com Jesus. Se você é cristão e se ainda há você desejos, prazeres de pecar, de ódio, de mágoa, rancor, se ainda você sente isso, esse tipo de desejo, eu vou te dar um conselho. Não fique preocupado com eles. O que você tem que fazer, nesse momento agora é manter muita comunhão com Deus. Começa a ler muito a Bíblia. Começa a ouvir muito essa mensagem. Começa a ouvir muitas minhas mensagens. Começa nesse momento a orar muito em língua. Jejua pelo menos até as 12 horas, 3 vezes por dia, ou todos os dias. Jejua às 12 horas. Você come. Faça isso, você vai ver. De repente, você vai começar a andar pela fé, a andar pela confiança, sem você perceber. Você vai começar a andar em amor sem você perceber. O amor vai fluindo em você. A paz, a piedade, a misericórdia vai fluindo em você. A vontade de Deus vai fluir em você. Essas coisas tornam você fácil pela força da comunhão. Aleluia. Aleluia. O pecador que os judeus estavam a condenar, o próprio Jesus, de entrar na casa dele, é que tornou-se mais santo do povo judeu, porque os judeus não receberam Jesus, mas o pecador aqui recebeu Jesus. Aleluia. Então, o que é
o arrependimento dos pecados. O arrependimento não é você ter os seus pecados. O arrependimento é você receber Jesus, pôr fé em Jesus, confiar em Jesus e manter muita comunhão com Jesus. Por essa razão que a vontade do diabo é que nenhum cristão tenha comunhão com Deus, para que a salvação de Deus que está no cristão não torna visivelmente. A salvação de Deus que estava no Isaqueu tornou-se visivelmente quando Isaqueu recebeu Jesus, manteve a comunhão com Jesus. Então todos podem dizer: não, este aqui é salvo, porque vê, estão a ver o arrependimento, está a ver o arrependimento, pela força da comunhão, porque ele recebeu Jesus e manteve a comunhão com Jesus. Então você também recebeu Jesus e mantenha a comunhão. Pastor, eu já recebi Jesus. Esquece tudo. Agora leia muito a Bíblia. Somente mantenha a comunhão com Deus e você vai à glória de Deus. Somente é o tempo da comunhão. Já recebeu Jesus? Você já crê? Tem fé nele? Agora é a hora da comunhão. É hora de muita comunhão com Deus. Hora de muita adoração, muito louvor. É hora de passar tempo com Deus. Quanto mais você passar tempo com Deus, você vai parecendo mais Deus. A natureza de Deus vai revelar mais a você, a sua pessoa. Você vai conhecer mais a Deus. Você vai ficando assim, como diz o livro de João, como Jesus Cristo vai ser como você. Você vai ser como um anjo. É isso, a unção, o poder, a graça, tudo que é de Deus vai te pertencer. O demônio não vai conseguir vencer você. Você vai conseguir vencer os ataques do diabo. Vai conseguir resistir ao ataque do diabo. Você vai estar sempre por cima e não por baixo. Sempre por cabeça e não por cauda. Mantenha a comunhão com Deus. E esquece o pecado. Para de querer isso é o pecado. Não, esquece o pecado. Mantenha a sua comunhão. Comunhão é o tudo. A comunhão é o alimento. É o desenvolvimento da vida espiritual de um cristão. Desenvolva agora espiritualmente, cresça espiritualmente, desenvolva na fé, cresce na fé através da comunhão. É só isso. De repente o espírito toma conta da carne, e a carne cai por terra, o diabo cai por terra. Então você começa a ver a mão de Deus, o poder de Deus em todas as áreas da tua vida. Glória sobre glória, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Eu quero levar você até o livro de mesmo Mateus, Lucas 18. Lucas 18, vamos ver Lucas 18. Eu quero falar umas coisas. Lucas 18, versículo 18. Eu quero mostrar a você algo que é muito importante. Fala assim: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes o mandamento: não adulteras, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Observar significa guardado. Eu tenho praticado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terá um tesouro no céu. E vem e siga-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficará muito triste, disse: quão dificilmente entrarão o rico no reino de Deus, os que e vendo Jesus que ele ficará muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm a riqueza. Glória a Deus. Eu quero que você preste atenção no que eu quero ensinar para você. Vejamos aqui mais ou menos que um judeu, ele viu Jesus e falou assim: bom mestre, chamou Jesus de mestre. Bom mestre, o que farei para dar a vida eterna? Quer dizer, Jesus que disse para o homem judeus, falou assim: Jesus disse assim: tu sabes o mandamento? Anda a ver, tu sabes o mandamento: não mata, não rouba, não prostitui. Está para saber? Honra teu pai e tua mãe. Sabe como eu disse? O homem disse que desde a minha mocidade, quer dizer, desde que eu era criança, eu guardava esses mandamentos. O que me falta ainda, veja como eu disse, o que me falta ainda, o homem estava apoiado na sua justiça, o homem estava apoiado nas suas obras, o homem estava apoiado na lei de Moisés, mas a lei não salva.
As obras, as nossas boas obras não nos salvam. As nossas boas justiças não nos salvam. E muitos cristãos estão nas condições desse homem, focado nas suas boas obras, focado nas suas boas justiças, e focado na lei de Moisés. Eu tenho que fazer para ser. Não, o que você tem que fazer é receber Jesus, é crer, é pôr fé em Jesus e manter muita comunhão com Jesus. E ponto final. Ponto final. Ponto final. Resto, Jesus fala por você. Aleluia. É o mesmo Jesus que te salva e é o mesmo Jesus que te ajuda a andar na salvação pela força da comunhão. Glória a Deus. Mas eu quero focar aqui. Vejamos aqui. Vamos refletir. Vamos usar a mente. Veja, vejamos bem que as nossas boas obras não têm valor. O homem não matava, não roubava, não prostituía. O homem honrava o seu pai e a sua mãe. O homem não mentia. O homem tinha boas obras. Por que Jesus não diz assim? Não te falta nada. Está por saber? Mas Jesus diz assim: falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa. Jesus disse assim: vai, vende tudo quanto tens, dê aos pobres e vem e me siga. Olha, vem e me siga. Quer dizer, Jesus estava dizendo para o homem: falta-te uma coisa para você entrar no reino do céu. A mim. Eu, seguir-me, não seguir Moisés, não seguir a lei, não seguir as tuas obras, não seguir as tuas justiças, mas seguir a mim. Faça uma coisa, siga-me, vende tudo quanto tens e siga-me. Você não vai entrar no reino de Deus porque você não teme. Pode ter boas obras, pode renunciar ao pecado, pode abandonar o pecado, pode andar em amor, mas se você não siga Jesus, não crê em Jesus, não tem fé, não confia em Jesus como teu Salvador, o teu perdoador, teu santificador, teu justificador, você não pode entrar no reino do céu. Aqui, Jesus está nos revelar o que significa o arrependimento. O arrependimento não é você andar em amor. O arrependimento não é você deixar os teus pecados. O arrependimento é você crer em Jesus, fé em Jesus, confiar em Jesus, seguir Jesus. Seguir significa você andar, pensar, agir, comportar, viver com a tua fé e confiança em Jesus. Porque Jesus, Ele é a nossa salvação. Ele é o nosso perdão, da nossa justiça. Ele é a nossa cura. A lei não é, a tua justiça não é, as tuas obras não é, Ele é. Aleluia. Você é santo através de Jesus. Você é perdoado através de Jesus. Não é porque você deixou os pecados, é através de Jesus. Ele é o teu perdão. Jesus, Deus, quando olha para você, Ele não olha para os teus erros, nem pela tua justiça, nem pelas tuas obras. Ele vê pelo seu Filho Jesus. Jesus de Nazaré. Quem crê nele tem a salvação. Quem crê nele tem o perdão. Quem crê nele é abençoado. Quem crê nele é próspero, é transformado. Através dele, focamos nele, andamos, pensamos, agimos, comportamos, vivemos, acreditando nele. E um cristão anda, pensa, age, comporta, vive, acreditando em Jesus, acreditando quem é ele em Jesus. Quem é você, Jesus? Você é santo através dele, perdoado através dele, abençoado, próspero, rico através dele, curado, liberto através dele, santo através dele, justo através dele, transformado através dele, protegido, guardado, ajudado, definido, livrado do mal através dele, cheio de paz, amor, alegria, piedade e misericórdia através dele, tudo através dele, focando nele. Não é você, mas aquele homem está focando nele. Ele pensava que se ele lutar para deixar do pecado e andar em amor, ele achava que ele tem dinheiro no reino do céu. Está a perceber? E muitos pastores também têm esse pensamento. Está a perceber? Não é só Jesus. É Jesus e abandonar os pecados. É Jesus e andar em amor. Não, é somente Jesus e mais nada. É Jesus e manter comunhão com Jesus e mais nada. Ai, pastor Kate, andar em amor. É só você manter comunhão com Deus. O amor vai fluindo em você. É só você manter comunhão com Deus. O desejo do pecado vai desaparecer. O que é isso? É nova criatura. É nova criatura. A nova criatura tem que agir em você. A razão pelo qual que não está a agir é porque não há comunhão. É porque não há comunhão como Isaac teve comunhão. Você vai dizer não ao pecado sem perceber, sem entender.
Para você ficar imigrado, como é que você fez isso? Pela força da comunhão, a fé forte, grande fé, homem de muita fé, não é homem de pouca fé. Precisamos de ter muita comunhão com Deus. Então, nós temos que concentrar totalmente em Jesus Cristo de Nazaré. É Ele. Então estamos aqui a ver nesse momento que, meu irmão, minha irmã, então a nossa concentração nesse momento, o que é o arrependimento? O arrependimento é um pecador receber Jesus, crer por a fé em Jesus. Quando um pecador recebe Jesus, crê por a fé em Jesus, ele torna-se filho de Deus, ele recebe o perdão de todos os pecados. E se ele manter muita comunhão com Deus, ele vai perder desejo, prazer, vontade de viver no pecado. Então, o foco do Evangelho é Jesus Cristo de Nazaré. É receber Jesus e manter comunhão com Jesus e ponto final. O resto ele fará. Então, temos que conhecer bem o Evangelho da graça. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero mostrar a você mais um versículo muito bom, que está mesmo aqui no livro de Atos 16, versículo 30. Eu já vi aquele versículo. Fala assim, Atos 16, versículo 30. Glória a Deus. Fala assim, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Vejamos, este é o Evangelho. O que é necessário que o pecador faça para ser salvo é o pecador receber Jesus, crer em Jesus e pôr a sua fé em Jesus. É somente isso. E manter muita comunhão com Deus, com Jesus. Somente isso. Está a perceber? Não é o que Pedro disse no Atos 2, versículo 37. Quando o povo perguntou ao apóstolo Pedro: irmãos, o que faremos? Pedro disse: arrependei-vos. Está a perceber mais ou menos? Arrependei-vos. Está a perceber? Mas, quando perguntaram ao apóstolo Paulo, Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Está a perceber? E hoje em dia nós, quando pregamos o Evangelho, focamos mais no arrependimento do pecado do povo de Deus, sabendo que não vai existir mais o arrependimento do pecado do povo de Deus, uma vez que o povo de Deus já recebeu Jesus, já creu, já tem fé em Jesus. Está a perceber? Não existe mais o arrependimento do pecado. Está a perceber? Então, se o povo tem que se arrepender constantemente, significa que Jesus tem que morrer para o povo constantemente. Não, ele morreu uma vez só e para sempre. E todos que recebem ele, recebem o perdão de todos os seus pecados. Está a perceber? E quando o cristão fica todo momento a dizer: oh Pai, eu me arrependo, quer dizer mais ou menos que você nesse momento quer que Jesus vai sempre para você. Para de falar: eu me arrependo. Para de me falar: eu me arrependo. Mas diga: Pai, obrigado pelo perdão dos teus pecados na minha vida. Obrigado pelo perdão dos pecados, Senhor, porque um dia que eu recebi o perdão dos meus pecados. Você pecou, você errou, quero confessar. Não peça, mas sim agradeça. Diga: Pai, obrigado, Senhor, por todas as vezes que eu erro, todas as vezes que eu falho, Senhor. Eu recebo o perdão dos pecados, estou grato por isso, Senhor. Receba. É isso, nós agradecemos hoje. Agradecemos por aquilo que Jesus já fez por nós. Não ficamos a dizer: Senhor, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Aleluia! Aparecendo um pecador cristão. Não, você não é pecador cristão. Você é um santo cristão. Você é um justo cristão, ainda que você erra, ainda que você falha. E mesmo você como cristão ainda vai errar, ainda vai falhar. E pode errar pior que um mundano. Mas não focamos naquilo que estamos, não focamos no acontecimento, não focamos naquilo que estamos a ver e sentir. Nós focamos em Jesus de Nazaré, que nos ama com um amor incondicional.
Jesus que nos ama com um amor incondicional. Então eu me concentro nele. E se eu sou cristão e eu estou a me observar aqui, ainda tenho desejo, ainda estou a andar, pensando, agir, comportar, viver de acordo com os modos da carne, eu sei o que fazer. O que tenho que fazer não é ficar lutando contra o pecado, é eu aumentar a comunhão. Aumenta a comunhão, começa a ler, a ouvir, a meditar como nunca, começa a orar, mudar de língua, jejua abundantemente, adore, passa tempo com Deus, louve. De repente a fé fica forte, confiança em Deus fica forte, aleluia, ela desenvolve, de repente você não tem mais desejo para pecar. Quando vem desejo de pecar, ou de errar, ou de falhar, você tem força para resistir. Quando o diabo ataca você com seus ataques, trazendo preocupações, medo, dúvida, acusação, condenação, para fazer você nesse momento andar de acordo com o que está a ver, sentir, a fé levanta e te proteja. A confiança que você tem em Deus levanta-te, proteja, como Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da morte, não tenho mal algum, porque o Senhor está comigo. Como Paulo disse: quem poderá me separar do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a fome, ou o perigo, ou a nudez? Em todas essas coisas, você, eu, nós seremos mais que vencedores quando começamos nesse momento a andar pela fé e confiança em Deus e mantendo muita comunhão com Deus. Eu não sei se você é um cristão, está me ouvindo. Às vezes você está a lutar contra essa acusação, esta condenação que está na tua mente, está te deixando. A culpa está te deixando e você está conseguindo, e você está querendo resistir, você não está conseguindo. Não é pela força, tuas forças, nem pela tua violência. É o mesmo Deus que te salvou, Ele não vai te ajudar através da comunhão. Mantenha a comunhão com Deus e saiba quem é você em Cristo e concentre firmemente em Cristo e saiba quem é você em Cristo. Você não é um João ninguém, você não é um Palerma, você não é um burro, você não é um estúpido, você não é um criminoso, você é um santo, você não é um fracassado, você não é um amaldiçoado, nem um pobre, você não é um João ninguém, você não é um homicídio, você é um santo, você é um justo, você é perfeito em Jesus Cristo de Nazaré. Como Cristo é, como você é, concentra em Jesus Cristo de Nazaré e você verá muita glória de Deus na tua vida. Que a graça do nosso Senhor esteja contigo e que você entenda essa mensagem. Quando você ouvir essa mensagem, compartilhe essa mensagem para mais pessoas ouvirem. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu creio que essa mensagem vai fortificar, vai aumentar a tua fé mais e mais. E não hoje será uma vez, durma com ela, ande com ela, vive sempre com ela. Ela sempre vai ser um alimento, um desenvolvimento, um crescimento para a tua fé. E ande no caminho dessa mensagem. Ande no caminho dessa mensagem. O caminho que essa mensagem te mostra, ande de acordo a ela. E você verá a glória de Deus em toda essa área da tua vida, no nome de Jesus. Até já. Se você não está me seguindo, escreve. Inscreve no canal. Comenta a mensagem e compartilha a mensagem. Até já, que Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja contigo em todas as áreas da tua vida, em tudo que você está a fazer, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e glória a Deus. Até já.